É um som pequeno, menor do que você imagina. É o som de madeira de carvalho, velha, curada pelo sal, escurecida por 2 invernos no mar, raspando contra seixos molhados. Não é um estrondo, não é um trovão. É um ranger lento, úmido, quase tímido, como se o barco estivesse pedindo licença para encostar. E é o som que começa tudo. São 5h47 da manhã, junho do ano 900. A luz no norte da Inglaterra, nessa hora e nessa latitude, é cinza azulada. Uma claridade que não é dia nem é noite, que dura quase 1 hora no verão e que naquele instante exato ilumina a praia de pedras diante de um mosteiro de pedra no topo de um promontório da Nortúmbria. O mosteiro tem 80 anos. Abriga 31 monges, um abade, 2 noviços, 8 servos leigos, um cachorro velho e uma biblioteca de pergaminhos que um rei, numa outra vida, chamou de a mais bela da ilha. Os monges estão dormindo. Quase todos. Um está acordado. O nome dele é Ethelwulf. Tem 34 anos, mãos manchadas de tinta de galha. Uma mancha escura, quase preta, entranhada na pele dos dedos, que não sai com água nem com pedra-pomes. Está no scriptorium, porque não conseguiu dormir. Copia um salmo. E é ele que ouve primeiro. Não o som da quilha. Outro som. A ausência de gaivotas. As gaivotas do promontório gritavam desde antes do amanhecer. Todo dia, todo verão, havia 80 anos. Naquela manhã, pararam. Ethelwulf levanta os olhos do pergaminho. Não sabe por que levantou. Depois vai dizer que foi Deus. Talvez tenha sido. Talvez tenham sido as gaivotas. Guarde esse homem. Ele sobrevive. É por causa dele que sabemos o que sabemos. No horizonte, 3 formas longas e rasas se movem sobre a água como insetos sobre um lago. São longships. Cada um tem cerca de 23 metros de comprimento, pouco mais que uma quadra de vôlei, e calado de 90 centímetros, raso o bastante para encostar numa praia sem porto. A madeira dos cascos é carvalho nórdico, calafetada com pelo de animal e piche de pinheiro. O cheiro é o primeiro cheiro deste dia. Resina. Resina de pinheiro e lã molhada e o sal grosso que cobre tudo no Mar do Norte. Dentro dos 3 barcos, cerca de 90 homens. Talvez 100. Nenhum registro concorda sobre o número exato. Nenhum registro, aliás, concorda sobre quase nada do que aconteceu nas próximas 2 horas. Exceto uma coisa. Aconteceu rápido. A Nortúmbria do ano 900 era um lugar que já tinha morrido uma vez e ainda não sabia se ia sobreviver à segunda. 107 anos antes, em 793, os nórdicos tinham atacado Lindisfarne, uma ilha sagrada a poucos dias de caminhada dali, e o mundo cristão da Britânia nunca mais foi o mesmo. Um homem chamado Alcuino, o maior erudito do seu tempo, escreveu uma carta ao rei Etelredo da Nortúmbria naquele ano. A frase que sobreviveu é uma só, e é a que importa. Nunca antes tal terror apareceu na Britânia. Ele não estava exagerando. Ele estava, se muito, sendo comedido. Porque o que os nórdicos fizeram em Lindisfarne e em Jarrow no ano seguinte, e em Iona 3 vezes em 12 anos, e em dezenas de mosteiros costeiros da Escócia, da Irlanda, da Frísia, da Frânquia, não era exatamente guerra. Não no sentido que os monges entendiam. Guerra tinha regras, tinha estações, tinha, pelo menos em teoria, limites sobre o que podia ser saqueado e quem podia ser morto. Os nórdicos não tinham esse vocabulário. Não porque fossem mais cruéis que outros povos do período. Eram, por qualquer medida honesta, tão violentos quanto os francos de Carlos Magno ou os anglo-saxões de Offa. Mas os monges não comparavam. Os monges escreviam as crônicas. E nas crônicas, os nórdicos eram o castigo de Deus. E era esse o mundo em que Ethelwulf vivia. Um mundo em que mosteiros ricos, ricos em metal, em relicários de prata,
em capas de evangelhos decoradas com ouro e pedras, em cálices, em cruzes processais, ficavam plantados na costa como cofres sem tranca, sem muralha, sem fosso, sem guarnição militar. A defesa era Deus, Deus e a geografia. E a geografia, naquela manhã de junho, não estava cooperando. Alfredo, o Grande, o único rei inglês que a história chamou de grande, tinha morrido havia 8 meses, em outubro de 899. Seu filho, Eduardo, o Velho, recém-coroado, herdara um reino partido ao meio. A metade sul, saxônica, cristã, sob a coroa de Winchester. A metade norte, o Danelaw, governada por descendentes dos mesmos homens que tinham chegado de Longship 30 anos antes, agora batizados, agora donos de terra, agora cobrando impostos, mas ainda nórdicos, ainda com primos do outro lado do mar, ainda com vínculos que nenhum tratado apagava. O Tratado de Wedmore, assinado em 878 entre Alfredo e Guthrum, o Dano tinha desenhado essa linha. Mas linhas no mapa não param barcos no mar. E os barcos continuavam vindo. Ethelwulf não era soldado. Nunca segurou uma espada. Nunca viu uma batalha. Tinha entrado no mosteiro aos 12 anos, mandado pelo pai, um pequeno proprietário de terra que não tinha herança suficiente para 2 filhos, e tinha fé suficiente para entregar o mais novo a Deus. Aos 34, era o melhor copista da comunidade. Escrevia em latim fluente, numa caligrafia insular que, segundo os fragmentos que sobreviveram, era limpa, compacta, bonita. As mãos eram grandes para um copista, detalhe que ele mesmo anota, com uma espécie de constrangimento funcional. Mãos de camponês, dizia, mãos do pai. Eram essas mãos que seguravam a pena quando o segundo som chegou. O abade se chamava Beorhtric. 61 anos, o que era, naquele século e naquele lugar, velhice avançada. Andava devagar. O quadril direito doía desde um inverno ruim, 10 anos antes, e nunca voltou ao normal. Tinha sido um homem forte, numa outra década. Agora era um homem lento, de voz grossa e paciência curta, que governava 31 monges com a autoridade de quem acredita, com toda a convicção do peito, que Deus o colocou ali por uma razão. Beorhtric dormia no momento em que a quilha raspou. Dormia pesado. Os noviços já tinham reparado que o abade não ouvia o sino de matinas sem ser sacudido. E do outro lado da água, no primeiro longship, o que encalhou primeiro, havia um rapaz de 19 anos. Ou melhor, 19 é um palpite. Os nórdicos do período não contavam a idade como os cristãos contavam. Os ossos dizem 19, 20, não mais. O nome dele não sobreviveu em nenhuma crônica. Vou chamá-lo de Hrafn, corvo, porque era um nome comum entre escandinavos do século IX e porque nenhum nome real seria honesto aqui. Hrafn estava na sua primeira incursão. Segurava um machado que tinha sido do pai. Um machado Dani, cabo de freixo, lâmina larga, pouco mais de 1 quilo. Mais leve do que se imagina. Equilibrado para uma mão, desenhado para ser rápido, não pesado. Na noite anterior, Hrafn tinha afiado a lâmina com uma pedra de rio. O som da pedra na lâmina, um som fino, rítmico, quase meditativo, foi a última coisa que ele fez antes de dormir. A primeira coisa que fez ao acordar foi vomitar. O mar, entre a Escandinávia e a Nortúmbria, não é gentil. Eram esses os 3. O monge, o abade e o rapaz do machado. Nenhum dos 3 sabia, naquela madrugada, o que as próximas 2 horas fariam deles. Nenhum dos 3 escolheu estar ali. Não exatamente. A história escolheu por eles. A história costuma fazer isso. Minuto 1. A quilha do primeiro longship para de raspar. O silêncio que se segue dura talvez 3 segundos. Hrafn está de pé antes que o barco pare de balançar. O coração está batendo no pescoço. Ele sente no pescoço,
não no peito, e isso o assusta mais do que deveria. Em volta dele, homens pulam pela amurada. Botas de couro molhado batendo nas pedras. O som é surdo, espesso. Alguém ri, nervoso, não alegre. A água é gelada. Mesmo em junho, no Mar do Norte, a água é gelada. Ela entra pelas costuras das botas e sobe. Hrafn cerra os dentes. Agarra o machado. Minuto 3. No mosteiro, o sino de matinas começa a tocar. Não porque alguém viu os barcos. Porque é a hora. É a hora todo dia. O monge que puxa a corda do sino se chama. Os registros não dizem. É jovem. Puxa a corda com o ritmo de quem fez aquilo 1000 vezes. O som do bronze carrega longe no ar parado da manhã. Carrega até a praia. Hrafn ouve. Todos ouvem. Um sino, para um nórdico em 900, significa uma coisa: metal. Metal significa riqueza. Riqueza significa que vieram ao lugar certo. Minuto 5. Ethelwulf larga a pena. Levanta. Vai até a janela do scriptorium. Uma abertura estreita na pedra, sem vidro, virada para o mar. Vê. Conta. Um barco. 2. 3. Homens na praia. Muitos. O estômago se fecha. A boca fica seca. Ele morde a própria língua, sem querer, ou talvez querendo, e sente o gosto metálico de sangue. É o medo. O medo tem gosto. Minuto 7. A primeira porta do mosteiro cede. Não era trancada. Mosteiros não trancavam portas. Não aquele mosteiro. Não naquele século. A porta era de carvalho, grossa, com dobradiças de ferro forjado, e se abria para dentro com um empurrão. O homem que a empurrou não bateu antes. Entrou. Atrás dele, mais 4. O corredor do mosteiro era estreito. 2 homens de ombro, não mais, e escuro. As tochas da noite tinham queimado até a cinza. O cheiro era cera velha, pedra úmida e incenso antigo, preso nas paredes havia décadas. Os nórdicos não conheciam esse cheiro. Vinham de salões de madeira onde o cheiro era fumaça de lenha, gordura de animal e cerveja azeda. O incenso era estrangeiro. Estrangeiro e doce. Minuto 9. Beorhtric acorda. Não pelo barulho, pelo noviço que o sacode. O noviço está chorando. Tem 15 anos. Beorhtric não entende as palavras. Entende o choro. Levanta. O quadril protesta. Agarra o báculo. O bastão de ofício do abade, prata sobre madeira com uma curva no topo. Não é uma arma. Vai virar uma. Minuto 12. O primeiro corpo cai. Os registros não dizem quem. Ethelwulf, que está subindo a escada da torre do sino nesse instante, ouve o som. Não o grito. O que vem depois do grito. O som molhado, abafado, de algo pesado batendo em pedra. E depois nada. E depois passos. Repare nisso. Os passos. Em toda a crônica de incursão nórdica que sobreviveu, Lindisfarne, Iona, Noirmoutier, os ataques na Frânquia, o detalhe que aparece mais vezes não é o sangue. São os passos. O som de botas correndo em pedra. Os monges viviam em silêncio. Silêncio era regra, era voto, era a textura do ar naqueles corredores. Quando o silêncio acabou, o que o substituiu foram passos. E gritos, sim. Mas os passos vieram primeiro. Minuto 15. Hrafn entra na igreja. A igreja é o prédio maior, no centro do complexo, com um altar de pedra, e sobre o altar, um crucifixo de prata. Hrafn não sabe o que é um crucifixo. Sabe o que é prata. Arranca. O peso surpreende. É mais leve do que parece. Prata oca, batida à mão sobre uma alma de madeira. Bonita. Hrafn não pensa nisso. Enfia num saco de lã que traz amarrado na cintura. Ao lado do altar, um cálice. Ouro. É ouro de verdade. Hrafn nunca segurou ouro antes. A cor é... bem, é ouro. Não existe outra palavra para aquela cor. Ele para por meio segundo. Meio segundo em que o rapaz de 19 anos, na primeira incursão, olha para um objeto que homens fizeram com as mãos e sente alguma coisa que nenhuma saga vai registrar. Depois guarda. Meio segundo.
Foi isso. Minuto 20. Ethelwulf chega ao topo da torre do sino. A corda ainda balança. O monge que tocava matinas não está mais ali. Ethelwulf não sabe onde foi. Não quer saber. A torre é estreita, fria mesmo em junho. Frio que sobe pela sola do sapato. E tem uma única abertura voltada para o pátio interno. Dali, ele vê. Vê tudo. E o que ele vê é isto. Homens de cabelo comprido e camisas de lã entrando e saindo dos prédios como formigas num formigueiro aberto. Carregam coisas. Relicários, cálices, candelabros, tecidos, cordas, ferramentas de ferro. 2 deles arrastam um baú de carvalho pelo pátio. O baú dos dízimos, onde ficava a prata da comunidade. Um terceiro abre a porta do escritório. Ethelwulf sente o peito contrair. Os livros, os pergaminhos, os evangelhos iluminados que levaram décadas para copiar. A tinta, o ouro em folha, o azul ultramarino que vinha de pedras moídas, que vinham de terras que ninguém ali sabia nomear. Tudo aquilo cabe num saco. Mas os livros não são o que os nórdicos querem. Pergaminho não vale nada para quem não lê. O que eles querem são as capas. As capas dos evangelhos, feitas de marfim e metal, às vezes com gemas incrustadas. Arrancam as capas. Jogam os pergaminhos no chão. Ethelwulf vê um evangelho de São João, 40 anos de trabalho de 2 copistas mortos, cair aberto na lama do pátio. Ninguém pisa nele. Ninguém se importa o bastante para pisar. Minuto 28. Beorhtric aparece no pátio. Está segurando o báculo como uma lança. Tem o rosto vermelho, os olhos molhados, e grita alguma coisa em latim. Um salmo, talvez, ou uma maldição, ou as 2 coisas, porque em 900 a diferença era menor do que se pensa. Um nórdico se vira. É mais alto que o abade por uma cabeça. Beorhtric ergue o báculo e golpeia. Erra. O báculo bate na pedra do muro e a prata do topo se solta. O nórdico olha para o abade. O abade olha para o nórdico. Dura 2 segundos, talvez 3. Beorhtric cai. Ethelwulf, da torre, vê o abade cair e morde a própria mão para não gritar. Morde com força. A marca vai durar dias. Ele saberá, depois, que mordeu a mão. No momento não sabe. No momento está contando respirações. 1, 2, 7, 13. Se respirar devagar, não faz barulho. Se não faz barulho, não sobe ninguém. Se não sobe ninguém, ele vive. A lógica é simples. O corpo que quer gritar não é lógico. Minuto 35. Fogo. O fogo começa nos alojamentos. Palha no chão, madeira seca nos caibros e uma tocha derrubada. Talvez de propósito, talvez por acidente. Nenhum cronista registrou quem acendeu. O fogo em 900 não é como o fogo hoje. Não tem extintor, não tem bombeiro, não tem alarme. Tem vento. O vento do Mar do Norte, naquela manhã, sopra de leste, do mar para a terra, e carrega as chamas do alojamento para o telhado do refeitório em menos de 2 minutos. O cheiro muda. Não é mais incenso e cera. É palha, madeira, lã, couro e, por baixo de tudo, pergaminho. Pergaminho queimando tem um cheiro próprio. Meio adocicado, meio amargo, como folhas secas com uma nota de cola animal. A biblioteca está queimando. Ethelwulf sabe, não precisa ver. O cheiro conta. Minuto 42. Hrafn sai da igreja com o saco cheio. Passa pelo corpo de Beorhtric. Não olha. Não porque seja cruel. Ou talvez sim. Não é simples. Hrafn tem 19 anos e está na primeira incursão. E matou ou não matou alguém naquela manhã. Os registros não dizem. E o corpo de um velho de hábito escuro caído no chão é para ele, naquele minuto, uma coisa entre muitas coisas. O pátio está cheio de coisas. Hrafn pisa numa poça de alguma coisa escura e não olha para baixo. Como é o som de um mosteiro sendo destruído? Ethelwulf vai descrever, anos depois,
no fragmento que sobreviveu. Não é um som só. São camadas. Primeiro os gritos. E os gritos, diz ele, são piores do que os de animais, porque homens gritam com palavras, e palavras que não são ouvidas são piores que barulho puro. Depois o fogo, o crepitar e o estalar, e quando uma viga cai, o estrondo grave que vibra no chão. Depois os passos. Sempre os passos, correndo em todas as direções, couro em pedra, couro em lama. Depois as ordens, em nórdico antigo, que Æthelwulf não entende, mas reconhece pelo tom. Rápido, curto, gutural, sem gentileza. E depois, e é isto que ele registra com mais cuidado, o som das coisas sendo arrastadas. Metal contra pedra, madeira contra pedra, peso morto contra pedra, tudo contra pedra. Minuto 50. O ritmo muda. Os nórdicos começam a voltar para a praia. Não correm, não tem pressa. Não há guarnição militar num raio de meio-dia de cavalgada. Não há resposta vindo. Sabem disso. Sabiam antes de chegar. A inteligência prévia, e havia inteligência prévia, os nórdicos não atacavam cegos. Vinha dos mercadores, dos viajantes, dos próprios escandinavos do Danelaw que comerciavam com os do outro lado do mar e que, sem lealdade alguma à coroa de Winchester, deixavam escapar onde havia prata e onde não havia guarda. Hrafn caminha em direção ao Longship com o saco na mão esquerda e o machado na direita. O machado ainda não foi limpo. A maré subiu desde que encalharam. A quilha flutua agora, não raspa mais. A água está na canela, gelada. De novo. 1h12. Foi isso. Do som da quilha ao último homem embarcando, 1h12. 72 minutos para apagar 80 anos. E então, silêncio. Não imediato. O silêncio veio em camadas, como os sons tinham vindo. Primeiro pararam as vozes. As nórdicas, porque as dos monges tinham parado havia muito. Depois parou o arrastar de metal. Depois diminuiu o fogo. Não parou. Diminuiu, porque o fogo queimaria sozinho por mais 4 horas. Depois parou o vento. Ou pareceu parar, porque sem os outros sons o vento não era mais barulho, era só ar. E por último, o som que marcou o fim. As gaivotas voltaram. Æthelwulf desceu da torre quando as gaivotas voltaram. Desceu devagar. Cada degrau era uma decisão. Não sabia o que ia encontrar. Encontrou isto. O pátio coberto de coisas quebradas, queimadas, jogadas. Pergaminhos pisoteados. Lama misturada com cinza. O báculo do abade, sem a prata do topo, jogado a 3 metros do corpo de Beorhtric. Beorhtric estava de bruços. Æthelwulf não o virou. Não naquele momento. Contou os mortos. Contou pelos hábitos. Cada hábito no chão era um monge, e cada monge tinha um nome que Æthelwulf sabia de cor. Contou 9. Não encontrou todos os outros. Alguns tinham sido levados, escravizados, transportados para a Escandinávia ou para o Danelaw, onde seriam vendidos ou postos para trabalhar. A escravidão nórdica não era metáfora, era economia. Um monge letrado, que sabia latim e sabia copiar, tinha valor de mercado. Æthelwulf sabia disso. A ideia de que seus irmãos, naquele momento, estavam dentro de um longship, com as mãos amarradas, indo para um lugar onde ninguém falava a língua deles, é uma ideia que ele não põe no pergaminho. O silêncio do cronista, às vezes, é o que mais diz. E então, ele encontrou a criança, escondida dentro do forno de pão, um espaço de pedra, baixo, escuro, ainda morno das brasas da véspera. A criança era um menino, 6, talvez 7 anos, filho de um dos servos leigos. Não falou quando Æthelwulf o encontrou. Não fez som nenhum. Ficou olhando com olhos secos e abertos demais. Sobrevivente número 2. Naquela noite, porque não havia mais velas, não havia mais tochas, não havia mais biblioteca, Æthelwulf improvisou tinta. Fuligem raspada das paredes,
misturada com água e um pouco de goma de uma árvore do pátio. A pena era a mesma que estava usando quando tudo começou. Tinha ficado na mesa do scriptorium, e o scriptorium, por algum acaso de vento, não tinha queimado inteiro. Começou a escrever. Não um salmo, não uma oração, um relato, um testemunho. As palavras que pusemos nesta história vêm em parte daquele pergaminho. Um fragmento, copiado por outros monges em décadas seguintes, citado por cronistas posteriores, preservado como se preserva a voz de um homem que viu o que ninguém deveria ter visto e escreveu para que ninguém esquecesse. A manhã seguinte foi silenciosa de um jeito que Ethelwulf nunca tinha experimentado. Não o silêncio da regra monástica que é escolhido. O silêncio de depois. O silêncio que sobra quando os homens que faziam barulho foram embora ou morreram. As gaivotas gritavam, o mar batia. Mas o mosteiro, que 80 anos de vozes humanas tinham enchido de som, cantos, orações, conversas sussurradas, o ranger das penas, o bater dos sinos, estava mudo. O sino existia. A corda existia. Ninguém puxou. 1126 anos depois, o promontório ainda está lá. As fundações de pedra do mosteiro foram escavadas no século XIX por um antiquário vitoriano com pincéis e paciência. O mapa que ele desenhou mostra os mesmos corredores que Ethelwulf conhecia de memória. O scriptorium no canto leste, a igreja no centro, os alojamentos ao norte, o forno de pão onde o menino se escondeu. As pedras são as mesmas pedras. A chuva e o sal as desgastaram, mas são as mesmas. Se você for lá, e pode ir, é um campo aberto na costa da Nortúmbria, sem cerca, sem ingresso, sem guia. Vai pisar onde Ethelwulf pisou na manhã em que desceu da torre. Vai sentir o vento do Mar do Norte, que não mudou. Vai ouvir as gaivotas, que não mudaram. Não vai ouvir o sino. Essa parte mudou. As palavras que os nórdicos deixaram no inglês, e que o inglês, séculos depois, deixou no mundo. São muitas. Window, que vem de vindalga, olho de vento. Knife, de knifer. Anger, de anger. Husband, de husbandi. Palavras que você usa, se fala inglês, sem saber que vieram dos mesmos homens que Ethelwulf viu desembarcando na praia. E o português herdou algumas por tabela: fiord, saga, runa. Palavras pequenas que viajaram 1000 anos. O machado de Hrafn, ou um machado como o de Hrafn, está num museu em Oslo. Cabo reconstituído, lâmina original, 1 quilo e pouco. Crianças norueguesas passam por ele em excursões escolares, tiram fotos. Os pais compram réplicas em miniatura na loja do museu. A indústria do turismo viking gera centenas de milhões de euros por ano na Escandinávia. É uma celebração. Os descendentes culturais dos homens que encalharam naquela praia em 900 transformaram aquele momento, aquele tipo de momento, em orgulho nacional, em série de TV, em nome de time de futebol americano. A história, como sempre, é escrita por quem ficou de pé no final e reescrita por quem pode cobrar ingresso. Mas a voz de Ethelwulf também sobreviveu. Em fragmentos, sim. Copiada por mãos que não eram as dele. Em pergaminhos que não eram o original, com tintas melhores do que fuligem raspada de parede. Sobreviveu do mesmo jeito que tudo sobrevive quando alguém se recusa a deixar o silêncio ser a última palavra. Ele escreveu. Escreveu com mãos de camponês, manchadas de tinta de galha, na mesma mesa onde estava sentado quando as gaivotas pararam de gritar. Escreveu o que ouviu, o que viu, o que cheirou, o que sentiu, e o que sentiu não era coragem, era medo. Medo que tinha gosto de sangue na boca e peso de pedra no peito e som de passos em corredor vazio. Quanto tempo dura 1 hora e 12 minutos? Para Hrafn, que embarcou com o saco cheio e a maré subindo, durou 1 manhã de trabalho. Para Ethelwulf, que desceu da torre com a mão mordida e os olhos secos,
durou o resto da vida. Para os 9 que ficaram no chão do pátio, vestindo hábitos escuros manchados de lama e de outra coisa, não durou nada. 72 minutos. Foi isso. E o som que começou tudo, a quilha de carvalho raspando nos seixos molhados de uma praia da Nortúmbria, às 5h47 de uma manhã de junho. Esse som, se você fechar os olhos num dia de mar calmo naquela mesma costa, ainda é possível de imaginar. A praia é a mesma praia. Os seixos são os mesmos seixos. Só os barcos não vêm mais. O sino não toca mais.